Bom dia, igreja. Tem que fazer aquele né? Eu vou dar uma chance para você, né? Dá uma cutucada em quem está do seu lado aí e diz assim, ó, o cara que está lá na frente está te desejando um bom dia. E aí eu vou falar de novo, tá bom? Bom dia, igreja. Bom dia. Amém. Ficou melhor, né? Ficou melhor. Gente, é sempre uma alegria estar aqui. Eu desejo um bom dia para você que está na sua casa também. De igual maneira, eu desejo um bom dia para você. Não importa se você está na sua casa, em qualquer outro lugar, que Deus te alcance, te abençoe e fale ao seu coração. Para aqueles que, porventura, tiverem acesso a este conteúdo numa outra oportunidade, já que isso fica disponível nas mídias de comunicação da igreja, o meu desejo é que, sendo dia, sendo tarde ou sendo noite, que Deus te abençoe de igual maneira. Amém? Querido, presta atenção aqui, está todo mundo olhando para mim? Eu quero, antes da gente partir para a leitura e reflexão do texto que leremos, eu queria te fazer um desafio. Você aceita? Sim ou não? Vou fazer de novo a pergunta. Eu vou te fazer um desafio. Você aceita? Qual é o desafio, Paulo Márcio? Quero te desafiar a ler o texto que leremos imaginando você na história. Porque a gente, toda vez que lê um texto bíblico, a gente tem a história pronta. A gente consegue ver o início, o meio e o fim. Você concorda que se alguém estivesse escrevendo a tua história hoje, o dia de amanhã não estaria contado ainda? Por quê? Você está vivendo isso agora. Você não tem noção do que vai acontecer na segunda-feira, na terça, na quarta. Então, eu queria te desafiar até para que a experiência com o texto sagrado seja assim, mais rica, de que você se colocasse no lugar das pessoas que estão no texto que leremos. Está combinado? Eu posso contar com você? Sim ou não? Então, eu queria te desafiar a ficar de pé. E nós vamos orar ao Senhor, antes mesmo de partir para a leitura. Já vou adiantar com o pessoal da projeção, que eu vou estar usando a versão NAA. Então eu te convido, dá a mão que está ao seu lado, vamos orar ao Senhor, clamando ao Senhor como igreja, como um só corpo, a fim de que o Senhor nos abençoe. Amém? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui na sua casa. E Senhor, eu ontem tive a oportunidade de dividir com a minha esposa acerca de como tem sido, desde outubro, quando estudamos este texto que pertence ao livro de Atos dos Apóstolos. Nós estudamos esse texto na EBD e de lá para cá eu mergulhei nesse texto e tenho sido ricamente abençoado por ele, em especial enquanto durante esta semana eu preparava o conteúdo para o dia de hoje. Senhor Deus, só Tu sabes o quanto o Senhor me preencheu, o quanto o Senhor me edificou e o quanto o Senhor me falou. Então eu te peço em nome de Jesus que o Senhor de igual maneira derrame do Teu amor e da Tua graça hoje aqui a cada um dos irmãos presentes, dos que estão em casa, dos que em outro momento tiveram acesso a esse conteúdo. Pai, em nome de Jesus, permita-nos ter uma experiência rica com o Senhor através do texto sagrado e da reflexão que faremos. É a minha oração, em nome de Jesus, amém. Amém? Diga quem está do teu lado aí, Deus te abençoe neste momento, amém? Queridos, nós vamos ler o livro, né, de Atos no capítulo 16, não todo o livro, o capítulo 16, não todo o capítulo. Nós temos no capítulo 16, 40 versículos, nós leremos quase a metade, só 19. Não todo de uma vez. Por isso, é muito importante, e aqui um segundo pedido. O primeiro pedido foi que você aceitasse o desafio de se imaginar dentro da história. É quase uma brincadeira de faz de conta, né? Quem assistiu o sítio do Pica-Pau Amarelo aqui sabe do que eu estou falando. Aí, então você vai fazer de conta que está vivendo aquela experiência. Ok? E o segundo pedido que eu queria fazer para você é muito simples também. Como nós não leremos todos os versículos assim seguidamente, a gente vai passear devagarzinho na história. Lembra, nós vamos estar vivendo a história. Eu te convido a ficar com a sua Bíblia aberta.
Eu acho que isso vai, creio, né, que isso vai enriquecer mais a nossa experiência com o texto. Posso contar com você? Sim ou não? Amém. Então a gente vai começar em Atos 16, a partir do verso 6. Tá ok? Em Atos 16, a partir do verso 6. E esse texto, né, do capítulo 16, ele começa, né, falando do início de mais uma viagem missionária do apóstolo Paulo. E aí quando chega ali no verso 6, ele vai dizer o seguinte: e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Veja bem, a gente acabou de receber uma convocação para estarmos aqui no sábado, numa ação evangelística. Tentem imaginar, imagine só, irmão Jorge, a gente aqui no sábado para uma ação evangelística, faz todo um planejamento, e a gente decide o seguinte: vamos fazer o quê? Vamos evangelizar na Paulo Barbosa. Aí Deus diz assim: não, vão não, Paulo Barbosa não. Não que Deus não queira que o evangelho chegue a Paulo Barbosa, Ele está dizendo não é o momento. Aí eu, bom, tá bom. O que a gente vai fazer então? Aí um dos irmãos diz assim, ó, vamos então para a Rua do Imperador. Aí Deus diz, não, Rua do Imperador também não. Durante toda a nossa leitura, essa percepção, esse discernimento que a gente vai encontrar nestes homens, está muito presente. Porque só com muita intimidade com Deus, com muito discernimento espiritual, a gente é capaz de entender que é Deus que está falando para não pregar a palavra num determinado lugar. Num primeiro momento isso não faz o menor sentido. Mas é o que está acontecendo. Eles falaram assim, olha, vamos para o norte pregar a palavra. Deus disse, não, para o norte não. E aí eles disseram assim, então vamos para o sul. E Deus disse, não, para o sul também não. E aí no verso seguinte, os versos de 8 a 10, olha o que vai acontecer. Primeiro, pergunta para os irmãos, eles disseram sim ao não de Deus? Sim ou não? Sim. Eles tinham um planejamento, tinham uma estratégia, Deus disse não e eles aceitaram. Como será, como seria, como está sendo eu e você dentro da história? Estamos lidando bem com esse não de Deus para um planejamento nosso? O texto continua, e tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo, passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que, olha só, assim que Paulo teve essa visão, olha agora a expressão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, eles disseram, vão para o norte, e Deus disse não. Eles disseram, vamos para o sul, e Deus disse não. E agora Deus está os enviando a noroeste. E eles dizem, tá bom, Senhor, a gente está indo para lá. Imediatamente, todos entenderam que aquela era a vontade de Deus. E aí a gente está diante do dilema dos nossos planos e os planos de Deus. E olha que eu estou falando de algo que era para eles fazerem. Afinal de contas, qual foi a missão de Jesus, que Jesus deixou para nós no Evangelho? Ide por todo o mundo e... Eles estavam em missão. Era uma viagem missionária. O que mais estava claro para eles é que eles iriam, nesta viagem, pregar a palavra de Deus. E aí eles planejam, vamos para o sul. E Deus diz, não, para o sul não. Ah, então vamos para o norte. Deus diz, não, para o norte não. E me encanta perceber no texto
que eles discernem, entendem que de fato é Deus falando. Eu fiquei imaginando na nossa atividade de sábado, se isso acontecesse, talvez alguns de nós ia ficar confuso. Essa voz não é voz de Deus, não. Como pode Deus falar para não pregar em determinado lugar? Mas eles discernem. E aí, quando eu li esse texto, eu fiquei imaginando, e eu? E eu quero que você pergunte, e você? Seria capaz de entender quais os planos de Deus? Porque até para cumprir o plano de Deus, até para ajudar nessa missão de evangelizar, de espalhar o reino, de anunciar as boas novas, nós precisamos fazê-los direcionados por Deus. Precisamos fazê-lo direcionados por Deus. Então a pergunta que eu fiz a mim dentro da história, eu disse para mim mesmo, Paulo, como é que você se comportaria diante dessa experiência? Porque afinal de contas você jejuou, orou, planejou, e aí Deus disse não. E agora a gente tem o planejamento de Deus, vá para Noroeste. E eles foram. Mas a história continua. Lembra, você está dentro da história. Você não consegue ver a segunda-feira. Nós estamos no domingo, isso tudo está acontecendo. E aí acontece que, a partir do verso 16, ele vai dizer o seguinte: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, eles já estão lá para onde Deus os havia mandado, eles já estão lá, estando eles no lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem, possuída de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Esse fato que a gente acabou de ler, o verso 18 vai dizer que isso se repetiu por muitos dias. Não foi só um episódio. Por muitos dias esse fato, ele se repetiu. E o verso 18 vai dizer, então Paulo, já indignado, repete comigo, indignado. Quando eu olhei para o que essa jovem disse e li que Paulo ficou indignado, eu falei, espera lá. Eu tenho uma jovem que está aparentemente do meu lado. Ela mais me parece alguém que está me ajudando do que alguém que está me atrapalhando. O que ela diz? Estes homens, acerca de Paulo e os que estavam com eles, são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar a vocês a salvação. Ela está mentindo? Sim ou não? Exatamente assim que eu olhei para esse texto. Estando dentro da história, eu falei assim, opa, encontrei alguém do nosso time aqui neste lugar. Temos alguém que está conosco. Temos alguém que está do nosso lado. Afinal de contas, o que demais ela disse? Ela disse uma verdade. E então, o Paulo, que não discerniu como Paulo Márcio, ficou indignado, porque ele discerniu que aquela jovem estava possuída por um espírito. E ele disse para aquela jovem, no verso 18, em nome de Jesus eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o espírito saiu. Alguém cativo, oprimido, possesso de um espírito, carecendo da intervenção de Deus, dizendo, eles vêm, em nome do Filho de Deus, em nome do Deus Todo-Poderoso, eles deixam bem claro o seguinte, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e eles estão aqui para anunciar a vocês o caminho da salvação. É o que essa jovem está dizendo. Então, a gente percebe que a semelhança do que a gente pode verificar lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 7, lá a gente tem um episódio onde um endemoniado se refere a Jesus como Filho do Deus Altíssimo. Esse endemoniado, ele disse alguma mentira, gente? Sim ou não? Jesus é ou não é Filho do Deus Altíssimo? Sim? Então o que eu percebo aqui?
acontecendo com essa jovem e que me chama muita atenção e que gostaria de dividir com vocês. Primeiro, a verdade não é refém de quem fala. A verdade não é verdade porque alguém qualificado a pronunciou. A verdade, ela não é desqualificada por alguém desqualificado. A verdade é a verdade. E não importa por quem esteja sendo dita. A verdade não é refém daquele que fala. Lógico que alguém que tem credenciais, que é bem qualificado, tem mais credibilidade. Isso é humano pensar assim, mas o texto nos mostra que a verdade não é refém nem dos qualificados e nem dos desqualificados. O que essa jovem possuída por um espírito disse é a mais pura verdade. Aqueles homens que estavam ali eram servo do Deus Altíssimo, filho do Deus Altíssimo, e estavam ali para anunciar o Evangelho, para anunciar o caminho da salvação. E qual é a segunda verdade, Paulo, que a gente tem aqui muito clara no texto? É que quem fala, mesmo que parecendo ser da parte de Deus, pode não ser. Porque se é verdade, que é verdade o que ela falou, também é verdade que ela não falava aquela verdade da parte de Deus. Paulo percebeu isso, Paulo discerniu isso e libertou aquela moça. Mas quantos de nós, gente, hoje em dia, isso é muito forte. A gente facilmente é enganado por alguém com uma Bíblia na mão ou usando o nome de Deus. Eu e você, a igreja, é facilmente enganado por alguém que se diz falar em nome de Deus ou que carrega a Bíblia na mão. E lendo esse texto, eu me imaginei, Paulo Márcio, não o Paulo das Escrituras, talvez eu olhasse para essa jovem exatamente com esse pensamento, glória a Deus, temos aqui uma aliada. Talvez eu não me indignasse, eu não percebesse que aquela pessoa que parecia falar em nome de Deus não era alguém de Deus e que aquela pessoa carecia de libertação. E não de uma simples aceitação e tê-la como uma de nós, só porque ela fala as coisas de Deus, ou porque talvez carregasse as sagradas escrituras em suas mãos. Primeiro, a verdade não é refém de quem fala, seja da boca de um desqualificado ou da boca de alguém qualificado. Segundo, quem fala, mesmo que parecendo da parte de Deus, gravem isso, pode não ser. E aqui fica o desafio. Lembra, você está dentro dessa história. Você consegue se imaginar dentro dessa história e entender o seguinte: olha, se eu estivesse lá, talvez eu caminhasse nessa direção, ou então talvez eu caminhasse naquela direção. Esse é o desafio. E aí a gente chega em Atos 16, verso 19, a gente vai ler o 19 e depois vai dar um salto do 22 ao 24. O texto vai dizer o seguinte: quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, lembra que ela dava lucro aos seus donos, o que eles fizeram depois que essa moça foi libertada? Agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Então a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com vara. Não para por aí. O verso seguinte vai dizer o seguinte: e depois de lhes darem muitos açoites e os lançarem na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança, este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles num tronco. Prendeu os pés deles num tronco. O que eu queria chamar a atenção para vocês? Lembram? Eles queriam para o norte, Deus disse não, para o norte não. Queriam para o sul, Deus disse não, para o sul não. Aí Deus envia eles para o noroeste, eles vão para o noroeste. Aí lá no lugar onde estavam, eles estavam pregando a palavra de Deus, encontraram uma jovem que carecia da libertação, da ação de Deus sobre a vida dela,
repreenderam o espírito que estava naquela jovem. Essa jovem foi liberta. Até aqui eles estão fazendo aquilo que Deus mandou fazer. E aí o que acontece? O resultado não é dos melhores, é? E aqui eu tenho, assim, uma luta aqui, um conflito entre o obedecer versus o funcionar. E quando eu digo funcionar, é funcionar para mim e para você. Porque a maioria de nós, infelizmente é assim, a maioria de nós, enquanto as coisas que nós planejamos para o Senhor estiver dando certo, a gente tem a falsa impressão de que está tudo bem, é isso mesmo. O resultado positivo é uma espécie de selo de aprovação divino, porque está dando certo, porque Deus está me abençoando. Eu estou fazendo a coisa certa, Deus está me abençoando. Só que o que a gente tem aqui é que esses homens, eles obedeceram. Deus disse, não vai para um lugar, eles não foram. Deus disse, vai para o lugar, eles foram. Deus falou, prega a palavra, eles pregaram. Encontraram uma jovem possessa, libertaram aquela jovem. Consequência, eles agora estão na prisão. Isso mesmo, na prisão. Quantos de nós, por conta do resultado que não deu bom, segundo os nossos conceitos daquilo que seria positivo, a gente questiona, será que eu deveria mesmo ter feito o que eu fiz? Será que Deus estava nesse negócio? Será que foi Deus que me conduziu esse tempo todo? Quantos de nós, em momentos semelhantes, temos um coração duvidoso? Aliás, o texto bíblico já diz que o nosso coração é enganoso. Mas, lembra quando eu disse lá no início? Há uma coisa de fascinante no texto que estamos lendo. É perceber em todo tempo, a todo momento, a sintonia de Deus com estes homens, ou destes homens com Deus, a afinidade, a intimidade com o Espírito Santo. E mais uma vez, isso que talvez pudesse ter acontecido comigo e com você dentro da história, não aconteceu com estes homens. Olha o que vai dizer o verso 25. Eles estão na prisão depois de terem feito o que Deus mandou fazer. Isso precisa ficar claro. Eles estão na prisão depois de terem feito o que Deus mandou fazer. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas estão orando e cantando louvores. Aí eu falei, Paulo, e agora? Paulo Márcio, você está dentro da história. Como você se portaria? E aí eu pensei comigo, bom, orar, eu acredito que todos nós oramos quando a coisa não está bem, não é verdade? Deu uma dor de barriga, a gente ora. Deu uma dor de dente, a gente ora. Alguém está enfermo, a gente ora. Perdemos o emprego, a gente ora. A dificuldade quase sempre leva a igreja, leva-nos a cada um de nós, leva a cada um de nós a uma condição de orar, de estar orando. Mas até aí é tranquilo. Inclusive eu imaginei assim, o que eles deveriam estar orando? Como eu estou na história, eu fiz a minha oração dentro da história. E a minha oração dentro da história, eu não sei qual está sendo a sua aí, mas a minha oração dentro da história foi mais ou menos assim: Senhor, em nome de Jesus, eu sei o quanto Tu me amas, eu sei o quanto o Senhor é fiel, e eu te peço, nós precisamos da Tua intervenção para sair desse lugar. A gente tem uma missão de pregar o Evangelho. Como que a gente vai fazer isso aqui preso? Então, Senhor, vem em nosso socorro, nós estamos presos, precisando da Tua intervenção. Essa seria mais ou menos a minha oração. Eu até acredito que não foi uma oração muito diferente da que eles fizeram, mas o texto não para aí. O texto diz que eles também cantavam louvores. Aí eu falei assim, talvez nós não fizéssemos isso. Talvez a gente estava falando, Senhor, por que, Senhor? Eu fiz tudo que o Senhor mandou. Eu fiz tudo que o Senhor pediu. Por que eu estou nessa condição? Eu não imaginei que cântico eu cantaria. Primeiro porque eu tive dificuldade, com muita sinceridade, de me imaginando com tamanha maturidade, e num momento assim
tão difícil como é o deles aqui nessa história, e lembra-te, eu te desafiei a ficar no lugar dele, e estando no lugar dele, talvez eu dissesse: Deus, eu estou com o coração cheio de dúvidas, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor me ajude a entender o que está acontecendo. Não me parece fazer sentido, Senhor, estar vivendo o que eu estou vivendo, quando na verdade eu só estava fazendo o que o Senhor mandou. E aí eles cantavam, eu imaginei, e o cântico que me veio na mente, Patrícia, foi o segundo cântico que vocês cantaram sobre a bondade de Deus. Talvez eu não cantasse, mas eu imaginei que eles estivessem cantando um cântico como esse. Com certeza não esse, porque esse é recente, é contemporâneo, mas algo muito próximo, muito perto, exaltando a bondade de Deus, o quanto Deus é fiel, revelando a confiança deles em Deus. Mas vem o verso 28, e em casa, meus irmãos, deixa eu confessar para você, esse verso 28, ele me desmontou, ele me constrangiu. Porque olha o que o texto diz. Pensem comigo, o que vai acontecer agora no verso de número 26, sucede o que aconteceu no verso anterior, é na sequência. Depois de um período de oração e adoração, olha o que acontece. De repente, depois que passou esse culto, esse momento de louvor e adoração, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Lembra, nós estamos aonde? Dentro da história. E aí eu pensei comigo, bom, eu acabei de adorar, eu acabei de orar, a minha oração foi: Senhor, ajuda-nos nessa dificuldade, livra-nos dessa dificuldade. Então facilmente eu não tive dúvidas no coração de que, estando nesta história, eu pensaria assim: Deus ouviu a minha oração, Deus agiu em meu favor, Deus abriu as portas das cadeias, Deus quebrou as correntes, e eu agora estou livre. Eu ia pegar, ia chamar as pessoas que estavam comigo, vamos embora, e sairia de lá, ia testemunhar sobre o que Deus fez em meu favor. Mas não é isso que está acontecendo. O texto vai narrar no verso seguinte, o verso 27, que o carcereiro, percebendo que as portas estavam abertas, o que ele faz? Ele pega uma espada para dar cabo da própria vida. E diferente de mim, Paulo Márcio, que entenderia aquele mover sobrenatural como um mover de Deus em resposta à minha oração, e sairia dali, estaria livre, crendo que Deus me libertou, eu não veria esse homem, esse carcereiro, tentando tirar a própria vida, e não faria o que o Paulo teria feito, acabou fazendo. O que Paulo fez? Paulo, no verso de número 28, vai dizer o seguinte: não faça nenhum mal contra si, estamos todos aqui. E eu fiquei imaginando, e eu falei com muita sinceridade, eu em casa, eu confesso que eu fui às lágrimas quando eu cheguei a essa conclusão, e eu me senti tão pequeno, tão limitado. Eu disse: Senhor, talvez eu, ou com certeza eu entenderia que o Senhor agiu em meu favor, ia sair daquela prisão feliz da vida, porque Deus me livrou. Eu ia escrever livros e canções sobre isso, eu ia dar testemunho nas igrejas de como Deus me tirou da prisão. E por consequência, o carcereiro teria morrido. Se o Paulo da história fosse o Paulo Márcio, o carcereiro teria morrido. Mas graças a Deus, e a gente tem muito que se inspirar em homens como o apóstolo Paulo, que dentre as muitas coisas que disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Este homem é uma inspiração para nós. E então, nós chegamos aos versos de 29 a 31, onde diz o seguinte: então o carcereiro,
Tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo. Prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e a sua casa. Então, quando eu olho para essa experiência na prisão, olhando para a história pronta, eu sei que o mover de Deus, o abrir das portas da cadeia, o quebrar as correntes, não era em favor de Paulo e Silas, mas sim do carcereiro. Veja, eu não saberia entender, lá dentro da história, que as portas não se abriram para mim. Porque nós somos educados e vivemos uma cultura onde pouco a gente pensa em Deus agindo na nossa história em favor do outro. A gente pouco pensa assim. Deus age em favor de mim, Deus age em favor de nós, Deus age em favor da igreja. E aqui Deus está abrindo a porta das cadeias, quebrando as correntes, não por conta de Paulo e Silas, mas por conta do carcereiro. E o fascinante nessa história é que Paulo e Silas tiveram esse discernimento. E aí é que eu me senti extremamente constrangido, porque eu disse para Deus no meu quarto sozinho: Senhor, eu teria feito diferente, eu teria feito errado, eu talvez não soubesse que não era para mim. Eu estou tão acostumado em o Senhor agindo em meu favor que até esqueci que tem outros. Paulo e Silas foram soltos? Foram, mas não fugindo. Depois, se o irmão quiser continuar, a partir do verso 35, a gente não vai entrar lá. Eles foram colocados em liberdade e ainda receberam um pedido de desculpas. Então, uma outra coisa que a gente aprende é que Deus não age fora dos seus princípios. Você não vai precisar fugir da cadeia para ser liberto. Talvez seja essa uma grande dica. Paulo saiu daquele lugar com um carcereiro vivo, ganho para Cristo, ele e sua família. Saiu pela porta da frente e teve das autoridades um pedido de desculpas, porque eles não sabiam que ele era um cidadão romano. Então se desculparam com Paulo. Deus não vai mandar a gente sair, não vai permitir que a gente saia corrido, fugido ilegalmente. Deus vai providenciar para que a coisa aconteça do jeito certo. Deus age de acordo com os seus próprios princípios. Deus não viola os seus princípios para nos abençoar. Então, há neste capítulo coisas sem muito sentido, ou se você não gostar muito da ideia de algo sem sentido, eu te faço um apelo que encare então para o fato de que aqui nesse texto há coisas muito difíceis de serem entendidas. E à medida que nós nos pusemos dentro da história, ficou claro que algumas coisas não são tão simples assim. Vamos recordar 5 delas. A primeira, nos 2 versos que a gente leu, 6 e 7, diz que por 2 oportunidades eles quiseram ir para um lugar pregar a palavra de Deus e Deus disse não. Ora, uns vão dizer, não faz o menor sentido. Mas pelo menos uma coisa você vai admitir, é difícil de entender isso. Depois, quando eles pregaram onde Deus mandou pregar, eles foram açoitados, presos. Parece que o resultado de ter obedecido não é muito positivo e, portanto, é difícil de entender por que eu estou vivendo a situação, se na verdade eu estou fazendo o que Deus mandou fazer. A terceira situação é a jovem cativa, oprimida por um espírito, carecendo de libertação, mas que afirma que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo e que estavam anunciando a salvação. Aqui, como a gente viu antes, primeiro, é fácil ser enganado e considerar essa jovem uma aliada nossa, alguém que está do nosso lado. Segundo, como é difícil discernir que ela não está do nosso lado. Ela carece de um encontro com Deus, ela carece de libertação. Quarto,
Na prisão, Paulo e Silas, depois de terem as suas roupas rasgadas, depois de sofrerem muitos açoites e terem os pés acorrentados num tronco, por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam. Orar, a gente já concluiu aqui que é quase que unânime, todos nós estaríamos orando, né? Alguém tem dúvida aí que você, num perrengue desse, você ó, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda? Essa dúvida não tem. Mas o texto diz que eles cantavam. Eu imaginei eles cantando o texto, o cântico Bondade de Deus. Mas eu fiquei a me perguntar, será que eu também, além da oração, estaria adorando ao Deus Todo-Poderoso? Por fim, o texto que mais me constrangeu, o fragmento do texto que mais mexeu comigo, foi que todas as portas se abriram, as correntes de todos os presos se soltaram, mas eles permaneceram na prisão. Eu não sei como que você se viu nesse episódio em especial, mas eu me vi fazendo tudo diferente do que eles fizeram. E o que é pior, com uma certeza enorme no coração de que Deus agiu em meu favor. Há apenas uma coisa, uma única coisa, que dá sentido a tanta coisa difícil e talvez sem sentido. Se você quiser apelar para a razão, para qualquer outra coisa, você vai ficar mais confuso ainda. Só o agir do Espírito Santo de Deus explica o que a gente está lendo. Explica essa história e trata conosco dentro dessa história. Só o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus pode nos ajudar a discernir os caminhos do Senhor. O nosso coração, o homem não é capaz. Não é capaz. Considerando as nossas observações no início eu disse que não daria, um título, não daria um tema para a mensagem de hoje. Entendi que à medida em que a gente fosse andando dentro da história, do texto, que a gente poderia construir um tema para a mensagem de hoje. E aí fiquei pensando, talvez o tema pudesse ser a sintonia necessária com Deus, que afinal de contas está flagrante, está claro para nós, a sintonia que havia entre esses homens e Deus. Diante de tanta coisa difícil de discernir, eles não erraram em uma só sequer. Outra coisa que me veio ao coração foi intimidade com o Espírito Santo. Talvez o tema para a nossa mensagem poderia ser intimidade com o Espírito Santo. Por quê? Porque se tem uma coisa que está explícito no texto, é a intimidade que esses homens tinham com o Espírito Santo. Outra coisa que poderia servir como tema para a nossa mensagem hoje aqui nessa manhã. Como discernir o tempo e a vontade de Deus? Uma pergunta, né? Talvez essa pergunta caiba na mensagem. Estas são apenas 3 possibilidades, dentre muitas possíveis. Você pode escolher uma delas ou criar a sua. E eu queria dizer para você que eu criei a minha. O título da minha mensagem nesse texto, para mim, é Senhor, me ajuda. Que foi o que eu disse para Deus quando cheguei naquele episódio onde a cadeia se abre, as portas se abrem, as correntes se quebram e ninguém sai, e eu imaginando que eu teria saído. Lá na hora eu falei, Senhor, me ajuda. E eu creio que talvez esse seja um bom tema para a mensagem de hoje. Senhor, me ajuda. Lendo esses textos, eu preferi admitir a minha limitação na compreensão do sobrenatural e aceitar que o nosso Deus operou poderosamente na história que acabamos de ler.